Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada sobre a tua vida. Estamos aqui mais uma vez no vídeo e vamos começar uma série de vídeos. E esse é o primeiro que iremos falar sobre ministério de louvor, ou mais propriamente dito, ministério de música, ok? Então aí você que está iniciando no seu ministério, você que já trabalha nessa área, tem alguma dificuldade de gerenciamento de pessoas, tem dificuldade com o entendimento daquilo que é o seu ministério, então acredito eu que esses vídeos serão bênção para a tua vida. Você pode compartilhar aí com seus amigos, compartilhar com pessoas que você trabalha junto, e vai ser um tempo de bênção para vocês, tá bom? Deus abençoe. Eu sou Moisés Caetano, ministro de música. Já trabalho nessa área desde meus 15 anos de idade, desenvolvendo alguns trabalhos dentro da área da música, não apenas dentro dessa área de música, mas ministerialmente falando, de todo esse globo, né, de trabalho que é o Ministério de Música, que é a oração, a parte de visual, a parte técnica. Então, são coisas sutis e pequenas que todo componente de um Ministério de Música precisa entender e saber para que o seu ministério funcione bem e também para que o ministério cresça, né? Se desenvolva, porque de repente você tem uma igreja que tem muito suporte, que ela tem pessoas qualificadas em áreas específicas, você não precisa, como líder, você não precisa se preocupar com essas áreas já estão montadas, a área visual, a área da intercessão que eu digo da área do louvor, a área de técnicas vocais, a área de prática de conjunto, que é a parte do instrumental. Então já tem pessoas específicas, você já tem pessoas específicas nessas áreas para te ajudar, para organizar o ministério que você exerce. Então, tranquilo, mas a sua realidade de repente pode ser outra. Você está numa igreja em que não existe essa estrutura, então você vai precisar trabalhar para criar essa estrutura, ok? Então é para isso que a gente está aqui, para tentar te ajudar. Então vamos lá, para começar, você precisa entender algumas coisas importantes. Primeiro, o que é ministério? Ok? Então, ministério é área de atuação. Ministério é ocupação, algo que você faz, ok? Isso é ministério. A gente tem o hábito de falar, o ministério tal, né? Quando você fala ministério tal, a igreja tal. Então, ministério tal, não sei o que. Então, ministério. Ministério é a área de atuação, é a área que você atua, ok? Então, numa comunidade, numa congregação, numa igreja local, ela tem alguns ministérios que funcionam dentro dela, amém? Então, temos lá ministério de oração, ministério de intercessão, oração e intercessão, ministério de música, ministério de evangelismo e outros mais que possam ter numa igreja. Ok? Então, assim, qual é a dificuldade do líder? A dificuldade do líder é exatamente essa, é de encontrar pessoas que façam parte do seu ministério, daquele ministério, ok? E o Ministério de Música é um ministério que muita gente quer participar, e eu tenho sofrido muito isso, hoje bem menos, mas no início da minha caminhada, trajetória, eu sofria bastante. Por quê? Porque eu fazia parte do ministério e o nome do ministério, a linguagem que era utilizada era Ministério de Louvor, ok? Então, eu tinha muita preocupação com isso. Então, quem é que diz que a pessoa tem chamado ou não? Ninguém. O líder, ele não tem essa autoridade de falar assim, você não tem um chamado para esse ministério, você não tem chamado para fazer isso. O líder, ele não é a pessoa capaz. Nenhum líder,
Nem o pastor da igreja, nem o presidente, nada, ninguém pode dizer que o outro não tem essa função. A função do líder, se é uma pessoa que quer fazer parte daquele ministério, é trabalhar, criar meios para que ele possa crescer e se desenvolver no seu ministério. Okay? Nessa trajetória, essa pessoa ela vai identificar, ela mesma vai identificar que ela não está frutificando ali e que o ministério dela era outro. Porque dentro do próprio Ministério de Música, ela vai se enquadrar ali em várias outras atividades que irão ajudá-la no seu desenvolvimento. Então, eu comecei a estudar e me orientar para entender por que o Ministério de Louvor passava por tantas dificuldades. E cheguei à conclusão, e é uma conclusão lógica, que Ministério de Louvor, louvor não é ministério. Louvor não é ministério. Entende? Porque louvor não pode ser classificado como uma área de atuação. Louvor não pode ser classificado como a ocupação de alguém. Não pode ser classificado assim. Então, eu tomei a decisão de mudar o nome, a nomenclatura e botar Ministério de Música. Porque música é área de atuação. Música também é louvor. Mas música é a área de atuação. Então, o louvor pode ser qualquer coisa. Levantei a mão é louvor, bate palma é louvor, sai correndo é louvor e tal. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer coisa vai ser louvor. Então, por isso, qualquer pessoa pode participar do ministério de louvor. Qualquer pessoa, mesmo que seja mudo. Mesmo que seja uma pessoa que não consegue ter expressão nenhuma. Por quê? Porque louvor é qualquer coisa que ele faça. Ok? Então agora, já música, quando eu falo Ministério de Música, aí eu estou mudando, eu não estou mudando, claro, né? Eu não tenho esse poder de mudar. Eu estou colocando parâmetros para que as pessoas que se sintam vocacionadas, chamadas para esse ministério, elas possam parar e pensar. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, quero fazer parte do Ministério de Música. Eu, opa, poxa, que legal, amada, que legal, amado e tal. E aí, o que você faz? Você toca algum instrumento? Não. Você faz o que então? Aí a pessoa fala, eu canto. Beleza, você canta, legal. Fez aula de canto? Não. Legal, pastor. Para fazer parte do Ministério de Música, tem que ter feito aula de canto? Não. Mas eu pergunto, e aí, você, o que você entende de música? Ups. Aí a pessoa para, né? E a pergunta, o que você entende de música? E ela para. Nada. Então, legal. Então, você precisa vir nas nossas aulas para iniciantes, para você aprender o básico. Entender um pouquinho, conhecer as 7 notas musicais, conhecer um pouco de prática de conjunto, conhecer um pouco de harmonia, conhecer um pouco de melodia, de ritmo e tal. E aí você vai ingressar no Ministério de Música. Aí você é o líder do ministério. Aí você fala assim, mas pastor, eu não tenho pessoas no Ministério de Música, estou desesperadamente precisando de pessoas para o meu ministério e eu não tenho. E aí chega uma pessoa dessa, o que eu faço? Você coloca ela para trabalhar. Você vai colocar ela para desenvolver o ministério. Só que você, como líder, tem essa responsabilidade de criar meios para que essa pessoa possa se qualificar dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Então ela precisa entender um pouquinho de música, entender um pouquinho de melodia, harmonia, ritmo, conhecer as 7 notas musicais,
saber fazer alguns vocalizes, etc. Porque isso faz parte da atuação de quem trabalha com música. Se é Ministério de Dança, a pessoa precisa conhecer o básico de dança. Não precisa ser profissional. Ela precisa conhecer o básico de dança. Se a pessoa fazer parte do Ministério de Oração, ela precisa entender um pouco de oração e intercessão. Pelo menos um pouco, não precisa aprender tudo. Mas ela precisa ter feito um cursinho breve lá, de oração, intercessão e tal, saber como é que, o que é uma intercessão, qual a diferença da oração pessoal para a oração da igreja em conjunto, etc e tal, o que se pode ser feito, como é que é feito isso. Ela precisa entender alguma coisa. É uma coisa de evangelismo. Se é um ministério de evangelismo, a pessoa precisa entender como ela vai fazer para desenvolver esse ministério. Ela precisa entender de algumas coisas, entendeu? Entender um pouco de território, de topografia, saber a classe social. E o cara tem que ter um entendimento, né? Um pouquinho de sociologia. Precisa ter, para entender o local onde ele está inserido, onde ele vai querer fazer esse trabalho, para poder ele desenvolver esse ministério. Não adianta a gente achar que a pessoa vai trabalhar em um certo ministério, né, e não precisa entender daquilo que você vai fazer. Se eu, como líder, não tiver essa preocupação, o meu ministério está fadado a não se desenvolver. Eu não preciso estar preocupado com esse desenvolvimento. Eu preciso estar preocupado com os mecanismos que eu estou trazendo para essas pessoas crescerem. Isso vai ser periódico, vai crescendo aos poucos, vai até chegar num nível em que todo o seu ministério, todas as pessoas envolvidas no seu ministério, você sendo líder ou não, porque hoje você está líder, amanhã você pode ser um liderado, mas ainda assim você vai continuar colocando os seus dons e talentos a serviço da igreja para o crescimento de pessoas. Eu tenho que falar sobre isso, porque não é porque você deixou de ser o líder do ministério de música que você vai largar de mão os ensinamentos. Não. Até porque se você tem esse chamado, o teu chamado é muito mais para ensinar do que para liderar. Pode ter certeza disso. Amém? Então, vamos lá. Na visão ministerial, tem um texto aqui em Efésios 4, 11, 12, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, obra do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Então, nós somos chamados para isso. Entende? É Deus que dá a cada um o dom. É Deus que dá. Mas tem pessoas que não sabem o seu dom. Então, a pessoa vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai buscar isso e ela vai receber. Ok? Não sou eu que vou dizer, você não tem o dom. Eu tenho uma forma de trabalhar isso. Eu não desisto de ninguém. Para aquela pessoa que às vezes não sabe cantar, tem muita dificuldade, ou aquele músico que tem dificuldade e tal, geralmente eu pego essas pessoas e coloco no fogo. Pego apostilas, pego técnicas e tal, vou passando para ele, ó, estuda isso aqui, estuda aquilo ali, pá, dá você, faz vocalize, sobe, desce, pá. Vou incentivando aquela pessoa. Eu tenho pessoas que hoje me agradecem porque eu não desisti delas. Pessoas que ninguém davam nada e que hoje estão desenvolvendo seu ministério, e algumas são até líderes, bons líderes. Então, assim, eu incentivo você como líder a fazer isso, não desistir de ninguém. Se você conseguir trabalhar aquela pessoa que todo mundo diz que, caramba, esse cara não vai chegar a lugar nenhum, depois que quando você conseguir isso, você vai falar, caramba, foi isso que Deus me chamou. E as pessoas vão começar a acreditar no seu ministério.
Amém? Então, é Deus que chama, não sou eu que vou dizer, não é ninguém que vai falar, não é o pastor que vai dizer, entendeu? Eu já tive, quando coordenador de ministério de louvor, eu já tive pastores que me procuravam, poxa, fulano não dá, entendeu? E morderam a língua. Então assim, eu hoje pastoreio, mas eu já passei por lá. E eu procuro não cometer os mesmos erros que meus colegas cometeram. Porque eu sei como é uma pessoa que está lá sem condições, que todo mundo faz chacota, ri da cara, entendeu? Porque desafina, porque erra e tal. Eu sei como é. Entendeu? Então assim, quando essa pessoa encontra o seu valor, que Deus honra a vida dela e honra a sua também. Ok? Uma coisa interessante é que o louvor faz parte de todos os ministérios. Mas o louvor não é ministério. Você está claro isso? O louvor faz parte de todos os ministérios. Todos os ministérios. Toda igreja é chamada para ser levita. Aí uma certa vez um colega pastor, né, me criticou porque falou, poxa, fala de levita e tal, você não é da tribo de Levi, você não é judeu, você não é israelita. Eu falei, pô, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, olhar para o que a gente estuda e entender a mensagem que está embutida ali. Nem sempre o que está escrito é o que está escrito. Nem sempre o que está escrito é o que está querendo dizer. Então eu preciso olhar, entender. Não é como interpretar, não. Não é interpretar. Observar a palavra. Porque a própria palavra de Deus, observar, olha aqui, está aqui. Observa aí. Não é interpretar. Eu não gosto de interpretar a Bíblia. Eu gosto de chegar e falar, está ali. Então assim, por que levita? Quando Moisés desce do Monte Sinai, quebra as tábuas da lei, nervoso ali com raiva e tal, indignado, ele faz uma pergunta ao povo de Israel. Quem não se curvou a esse ídolo? Juntou-se diante de Moisés a tribo de Levi. O que isso quer dizer ali na palavra? Olha só, a tribo de Levi fez a opção de não adorar o ídolo. Eles fizeram o quê? Se separaram. Então, toda a igreja se separou para adorar o Senhor. Ela se separou do mundo. A igreja, ela se separou do mundo. Olha só, nós não concordamos. Então, como igreja, nós somos levitas. Nós somos separados. Levita quer dizer que fez a opção de ser separado. Ok? Fez a opção. Não é porque somos de tribo de Levi, nada disso não. Entendeu? Então vamos lá. Agora, o ministério, de fato, é música. Ministério é a área de atuação, serviço, realização, é algo concreto. Então, o ministério ele é algo concreto. Louvor é concreto? Não. Então você não pode dizer que louvor é ministério. Então, você ter uma visão ministerial faz toda a diferença da sua oferta ao Senhor. Então, quando você entende, tem uma visão ministerial, visão do teu serviço, vai fazer toda a diferença. Por quê? Não é o seu louvor, não é o seu levantar de mãos, não é porque isso todo mundo faz, não. É a sua área de atuação, ok? Por isso que é bom a pessoa entender de música, por isso que é bom a pessoa entender um pouco daquilo que se faz, para poder conseguir ter um diferencial na sua adoração ao Senhor, na sua oferta ao Senhor. Há uma diferença entre estar no reino e ser do reino. No reino de Deus, o trabalho não é prioridade.
Ok? No reino de Deus, o trabalho não é prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A prioridade do reino de Deus é a adoração. Deus não aceita trabalho. Deus não ouve música. Ele recebe adoração. Então, por isso que quem trabalha num ministério de música, ele não pode, vou ficar fera, tocando pra caramba e tal, canta a beça, tô estudando na faculdade de música, você fera. Nada disso para Deus serve. Ok? Isso vai servir para você. Quando você estuda, você está se sendo diligente com o seu ministério. Por causa do quê? Da sua oferta. Porque você quer dar uma melhor oferta. Não é para fazer bonito. Não é para fazer. Entendeu? Para mostrar que sabe. Nada disso. É para melhorar a sua oferta para Deus. Então, quando você entende isso, querido, você está num nível muito grande. Entendeu? Porque algumas pessoas hoje buscam conhecimento, entendimento para se sobrepor às outras. No reino de Deus é ao contrário. Quanto mais você sabe, mais baixo você está. Porque você precisa ser o garçom para servir. Ok? Diferença entre ministério e título. Ok? Título envolve o chamado de Deus. Perdão. Ministério envolve um chamado de Deus. Vocação, obediência, desenvolvimento, integralidade. Ok? Então, ministério envolve o chamado de Deus, vocação, obediência. Título envolve a instituição humana, potencial humano, talentos, compromisso. Você tem que ter certeza do chamado de Deus. Pois o ministério não tem a ver com o talento, mas sim com o chamado. Ok? Então assim, você tem que ter certeza do chamado de Deus para a tua vida. Porque não tem a ver com o teu talento. Pô, pastor, mas eu não toco bem. Cara, também não toco bem, não. Meu instrumento é violão. Não toco bem, não, cara. Mas o que eu faço muito bem. Isso é importante. Ok? O desenvolvimento tem a ver, por exemplo, com a multiplicação dos talentos. Entende? Então, poxa, se eu sei um pouquinho, eu vou transformar esse pouquinho em um montão. Como assim, pastor? Ensinando outras pessoas, repassando o seu conhecimento, ensinando o outro, que ensina o outro, que ensina o outro, que ensina o outro, que ensina o outro. Ok? Você precisa desenvolver-se no seu ministério, aprender a ser um ministro. Então, você não se torna um ministro, você aprende a ser um ministro. Entrei no ministério de música, agora já sou ministro de música. Não. Você se torna. Entrei no ministério de oração, já sou um ministro de oração. Não. Entrei no ministério pastoral e agora sou pastor. Não. Você aprende. Você se desenvolve. É um desenvolvimento. Então isso tem que estar claro pra gente. As coisas não acontecem do nada. Integralidade. Todo ministério é integral. Você precisa envolver-se integralmente, toda a sua vida no ministério. Teu lazer, teu casamento, a tua vida tem que estar envolvidos com o teu ministério. Não dá para você ter um ministério, ok? Seja lá qual for, música, oração, intercessão, arte, qualquer um. Se não for integral, porque aonde você vai estar pensando no que você poderia fazer para melhorar, no que você poderia fazer para abençoar a vida de alguém, você vai estar pensando nisso o tempo todo.
É impossível ou é inadmissível que alguém que tenha uma área de atuação tão relevante, que são todas elas, dentro do corpo de Cristo, todas elas são relevantes, que não seja integral na tua vida. Que você não respire isso o tempo todo. Ok? Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, aonde você, com a sua família, com seus amigos, você precisa estar integralmente focado no seu ministério. Os levitas não tinham terra porque eles deviam depender integralmente de Deus e ministrar isso no meio do povo. Deus era a porção deles. Então, eu não tenho que estar preocupado com outras coisas. A minha confiança está em quem? Em Deus. Porque quando minha confiança está em Deus, peraí, não porque vou conversar com fulano. Cara, o fulano é muito inteligente, ele entende, saca muito de um monte de coisa, ok? Você vai lá até ouvir do cara. Mas ouve Deus, filhão. Dependa de Deus. Porque Deus falar assim pra você, não vai, pô. Não vai. Não vai. Ah, uma coisa importante. Coisa que eu já passei. Então, estou te orientando para você ser um homem de Deus abençoado no teu ministério. Algumas vezes, até o pastor te dá ordem absurda. E Deus está falando para você, não. Você sentiu no teu espírito, aí você vai ser arrogante? Não, pastor, porque Deus me falou. Cara, fica quieto, velho. Fica quieto. Você não precisa fazer também. Mas não fala nada. Vai pro joelho. Fala com Deus, papai. Tá nas tuas mãos, Senhor. E deixa lá, não fica quietinho, não faz nada. Você não tem obrigação de obedecer se você sentir no teu espírito que Deus falou contigo, cara. Você não tem essa obrigação. Mas você também não tem o direito de ficar arrogante, prepotente. Pô, Deus não falou com o pastor, falou comigo. Cara, cada um está numa fase diferente. Ok? Você só precisa se humilhar, ficar debaixo da mão de Deus, falar, Senhor, tem misericórdia, entra nesse negócio, trabalha aí, Deus, não deixa que isso tal, Senhor, tu sabes. E depois o negócio vai dar uma reviravolta. Porque é Deus que faz, não é você que faz. Entendeu? Mas agora você precisa obedecer o que o Espírito Santo falou contigo. Tá claro isso. Você não tem que ser rebelde. Nem ao pastor e nem ao Espírito Santo. Entendeu? Mas nem sempre obedecer quer dizer obediência. Entendeu? Porque às vezes você obedece porque é um homem que está falando. Enquanto o Espírito Santo te deu outra ordem, tu sentiu no teu espírito, não foi nem você que quis. Às vezes você nem quer fazer aquilo que o Espírito Santo te pediu, quer fazer o que o pastor falou com você. Mas você vai obedecer ao Espírito. E também não tem que ser arrogante com o teu pastor. Amém? Comprometimento é algo interno. Entendeu? Comprometimento é algo interno. Para aonde você estiver, você vai estar comprometido. Aonde? Qualquer lugar. Não. Você está na Bahia. Teu ministério está aqui no Rio de Janeiro. Pô, tá lá na Bahia. Caramba. Pô, tá ali preocupado. Tô orando, Senhor. O povo desde lá, abençoar e tal. Comprometimento. Compromisso, algo externo. Você está aqui. Você até está na igreja. Caramba, tem aquele aniversário, aquela festa. Falta de comprometimento. Tem até compromisso, você está lá na igreja, mas o teu coração está lá na festa. Entende? O teu compromisso está em dia, tu está ali. Mas o teu comprometimento não existe. Por quê? Tu queria estar em outro lugar. Então assim, o que é mais importante? O compromisso ou o comprometimento? Comprometimento. Porque o comprometimento vai fazer parte da sua vida. O tempo todo, todo dia, toda hora está pensando, preocupado, se desenvolvendo. O cara que só tem compromisso, ele está preocupado só naquele dia. Não, domingo, beleza. Aí, semana toda ele não está nem aí. Quando chega no domingo, aquele caramba, domingo, tal hora tem, ele está correndo. Não vai frutificar, não vai crescer, não vai se desenvolver.
Amém? Então, basicamente, queridos, essa é a visão ministerial que nós precisamos ter para desenvolver o nosso ministério, ok? Marcos, no capítulo 10, versículo 45, diz assim, ó: enquanto filhos, nós servimos porque o filho serve melhor, porque trata do que é seu. O que isso quer dizer? Que antigamente as pessoas tinham em suas casas escravos que serviam a mesa, que serviam as pessoas, né? Hoje as pessoas têm até empregados, pessoas que trabalham em suas casas, que servem. Perdão. Mas nós servimos como filhos. Nós servimos como filhos. Assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para nos servir, nós também servimos como filhos. Entendeu? Por quê? Nós tratamos daquilo que é nosso. Tratamos da nossa herança. Somos herdeiros e co-herdeiros. Amém? Então, fica aí essa primeira parte. Daqui a algum tempo, mais uma semana,